Nós continuamos aqui no TV Jet, no segundo bloco, com a doutora Juliana Cantoni de Espírito. Até o final do programa eu vou falar o nome dela certinho. Mas, doutora, você me colocou aqui, quando se preocupar com alterações de memória? Todos nós temos lapsos de memória, né? Em alguns momentos da vida da gente mais ou menos. E a causa mais comum em pessoas mais jovens é o estresse, ansiedade, depressão, às vezes o uso de alguns medicamentos que nem eu falei, né, anteriormente, podem afetar a memória. Mas eu tenho que começar a me preocupar com a minha memória quando aquilo começa a interferir nas minhas atividades do dia a dia. Ou quando eu deixo de fazer algumas coisas em virtude do meu problema de memória. Aí é hora de procurar ajuda. Ele é um fator que pode desencadear um Alzheimer com mais frequência? Não, por exemplo, se uma pessoa com depressão ou com ansiedade. Porque o que é a memória? A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e depois resgatar essas informações. Então, é uma pessoa muito ansiosa, que está passando por um momento difícil, com problemas. Agora nós estamos nessa crise violenta, financeira, né? Então, pais de família, enfim. Você está muito ansioso. Na hora que você está fazendo determinada atividade, a sua atenção ela está toda voltada para outras coisas. Ela não está ali naquele momento. Então, na hora que você vai resgatar aquela informação, você fala, não estou me lembrando. Então, todos os problemas que afetam a atenção de uma forma geral podem cursar com problemas de memória. E não só Alzheimer. A preocupação maior é essa. Às vezes tem gente que chega com 40 anos. Eu estou preocupado. Não, você, eu tô com Alzheimer. Eu tô ruim, tô quase que demente, porque, né, o pessoal tá rindo aí, a gente fica brincando, porque eu esqueço, né? Agora, eu me lembro, assim, desde pequenininho eu sou esquecido. Uhum. Isso tem algum traço, tem algum... Ou várias... É um traço de personalidade? Não, é uma estrutura? Algumas pessoas, isso é de cada um mesmo. Algumas pessoas têm uma memória muito privilegiada. Eu mesmo tenho uma irmã que ela sabe os telefones de todo mundo de cor. Então é uma facilidade, uma habilidade. É uma habilidade que a pessoa tem. Agora, com o envelhecimento, a memória começa a ficar mais lenta. Nossa. Mas como que é quando como que é no caso de um idoso, por exemplo, que tem uma memória normal, mas que já sente alguns problemas de memória e que não é Alzheimer? Ele sai da cozinha, vai para o quarto pegar alguma coisa, chega na porta do quarto e ele pergunta, o que eu vim fazer aqui? Ele pensa mais um pouco, ou ele volta na cozinha e aí ele consegue se lembrar e ele vai. Agora a pessoa que tem um quadro de demência, ela esquece que ela esquece, né? Eu faço isso assim, às vezes eu estou indo embora para casa, eu vou pro carro com outro lugar, mas é porque aí, não é porque eu esqueço, é porque eu vou pensar em outra coisa. Vou estar desatento. Só o seu corpo então está ali, mas a sua mente tem desatenção e tem memória, né? Exatamente. Uma coisa não tem nada a a ver. atenção é um domínio cognitivo, é um domínio intelectual. Então, a atenção ela está muito envolvida na questão da foco, né? Da aquisição e do armazenamento da memória. Tal, né? Agora, até pra gente que é profissional de saúde, a gente não pode minimizar essa queixa. Então, chega alguém queixando realmente e a gente fala, não, isso não é nada, enfim. Hoje existe, né, uma série de testes que a gente faz e que são super rápidos e muito tranquilos de aplicar. Basta você ser capacitado para aplicá-los e que tem uma margem muito boa, uma sensibilidade muito boa para pegar esse tipo de doença. Então, assim, os recursos hoje são muito grandes para a gente fazer essa diferenciação. Que às vezes a pessoa não tem demência, mas ela realmente está muito preocupada com sua memória. O caso da demência, ele vem só pelo Alzheimer ou tem outro transtorno que pode ser levado a demência é uma entidade, né? E na verdade você tem várias doenças que cursam com demência. Alzheimer é só uma delas. Então, a segunda mais frequente causa de demência, Alzheimer responde por cerca de 50% dos casos. Isso no idoso, né? Isso no idoso. No caso, a demência vascular, até em pessoas mais jovens, causadas por AVC, por derrame. Né? Às vezes, pequenos derrames que vão acontecendo, ou então um derrame maior, cursa com demência também.
Alguns estádios, por exemplo, problema de tireoide, deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, que é uma outra vitamina, podem também causar alteração de memória e um tipo de demência que seria reversível, mas se a pessoa espera muito, não é reversível mais. Então, por isso é importante diagnosticar, né, tudo no início para que o tratamento seja instituído corretamente. Bom, na psicanálise, na psicologia, nós temos as psicopatologias, né? E principalmente dentro da psicanálise, nós temos as estruturas neuróticas, né? De neurose, estruturas de perversão e estruturas psicóticas. Uhum. O Alzheimer, ele pode levar, por exemplo, para uma dessas estruturas psicóticas, tipo esquizofrenia delirante, esquizofrenia paranoide também. Vocês entram nessa área também, no caso do idoso, com Alzheimer? O tripé da demência seria, então, alteração das atividades, das funções intelectuais, comprometimento nas atividades do dia a dia da pessoa e alterações de comportamento, que geralmente vêm em fases moderadas, avançadas da doença e que geralmente pode ter uma característica psicótica, então pode cursar com delírio, né, que é a alteração do conteúdo do pensamento, principalmente delírios de perseguição, que alguém está querendo fazer mal, É muito comum a questão do dinheiro, a pessoa recebe o dinheiro, guarda, não se lembra depois onde guardou e... Alguém me roubou. E às vezes culpa uma pessoa específica, foi o fulano de tal que me roubou e aí constrói toda uma ideia, isso é o delírio. E também a presença de alucinações, ver pessoas, ver vultos, ver animais, bichos subindo pela parede, são coisas muito frequentes. É interessante que isso no começo da idade, na idade infantil, né? Que a psicanálise ela começa onde a sua estrutura ela é formada na infância, né? Uhum. E você já tem casos de psicoses já com 15 ou 16, 17, ou até menos, né? Uhum. Mas aí são estruturas que foram formadas lá na infância. Então, essas estruturas lá da infância, chamadas essas psicoses, elas podem... Mas aí uma pessoa passa a vida normal, vamos supor. Uma pessoa que tem hoje nós temos remédios que a pessoa que tem esquizofrenia, ela vive normalmente. Uhum. Essa pessoa que é medicada e que tem que tomar um remédio, se Deus não curar, mas por toda a vida, ela já está numa estrutura psicótica com esquizofrenia, ela pode ser um paciente que vai ter mais facilidade para ter Alzheimer ou não tem nada a ver? A doença de Alzheimer, ela tem um componente orgânico. Então, qual que é a causa, por exemplo, o que acontece na demência de Alzheimer? Ocorre o acúmulo de duas proteínas em especial dentro do cérebro e o acúmulo dessas proteínas atrapalha, né, a integração dos neurônios, atrapalha a circulação de informações e aí começa a ter esse declínio, né, neuronal e, consequentemente, a perda das funções cognitivas. Então, é uma questão orgânica. É uma questão orgânica. Isso. Somática, né? Isso. E é genético também ou não tem? O Alzheimer? Tem a pessoa que tem na família algum caso de Alzheimer, principalmente primeiro grau, ela tem mais chance de ter doença. E tem, como eu falei, os casos de doença familiar, né, no Alzheimer, mas que responde a um número muito pequeno de casos. Não é muito frequente, mas acontece. Então, esse trabalho seu, ele pode ser trabalhado... Era isso que eu queria perguntar. A depressão faz parte do caos do Alzheimer? Faz. A depressão ela pode estar presente no quadro de demência, ela pode estar presente um pouco antes. Então não é muito
raro as pessoas falarem que geralmente antes de um quadro de demência elas tinham um quadro depressivo, né, no início do quadro. E existe, né, no caso da depressão, o que a gente chama de pseudodemência da depressão. A depressão, ela pode, né, numa pessoa que não tem Alzheimer, que não tem demência, a depressão ela pode ficar num estágio tão avançado que ela simula um quadro de demência. E é chamada pseudodemência, né? Parece demência, mas não é. E que com medicamento, com a intervenção adequada, reverte todo esse quadro. A dor da pessoa é tão grande que ela entra praticamente num quadro de demência, né? Porque a pessoa depressiva dói muito dentro dela, né? Algo morreu dentro dela. Como diz o Freud. No luto, o objeto em si morreu realmente. Na melancolia, que antigamente era chamada de depressão, né? Aliás, a depressão era chamada de melancolia. Esse objeto morre dentro de mim e não fora. Então ele teve no texto Luto e Melancolia, ele faz essa análise. Então essa dor por dentro pode simular um quadro parecido então com Alzheimer. A ponto de ser até confundido com um quadro de demência, mas que sendo adequadamente tratado, reverte totalmente. E aí a gente faz um diagnóstico diferencial, né, entre demência e esses quadros depressivos que simulam, né, um quadro demencial. Tá, nós estamos terminando o segundo bloco, a gente vai continuar. Aqui serão quatro blocos. A semana que vem você vai ver o terceiro bloco aqui com a doutora Juliana, porque nós temos muita coisa para falar, dando esse suporte também aos nossos telespectadores aí, que tem pessoas idosas em casa, ou que queira entender mais também, que está passando por isso na sua família. Aí a gente fica aqui com com o segundo bloco dos 4 que nós vamos falar com a doutora Juliana. Muito obrigado, doutora. A gente vai gravar mais 2 blocos com ela. E você que está em casa, fique conosco na TV Jet, o canal da família. E você tem alguém, a Igreja Batista Getsemane está aberto para você trazer aqui as pessoas para nós orarmos com ela. O pastor Jorge, ele tem nos orientado a estarmos visitando e orando com algumas pessoas. Ligue para nós, marque uma visita, nós temos pastores aqui que podem visitar você, principalmente você que tem uma pessoa com Alzheimer em casa e que quer uma oração, pode ligar aqui para nós na TV Jet ou aqui no PBX da igreja, que a gente vai lá fazer uma... É boa oração para Alzheimer, sim, doutora? Oração é boa para tudo. Tá vendo? A médica que está falando, não sou eu. Então você vai conversar, a gente vai conversar mais com ela na semana que vem. TV Jet, nós terminamos aqui o Ciência e Fé, o nosso segundo bloco, nós teremos mais 2 ainda. A graça de Deus esteja na sua casa, na sua família. Paz!